Seja bem-vindo ao Momento Ciência do CRIF 3. Esse é um podcast que traz ciência numa linguagem descomplicada para você, fisioterapeuta, para você, terapeuta ocupacional, para você, acadêmico. No podcast Momento Ciência do CRIF 3, a gente sempre convida autores de artigos científicos, pesquisadores, para trazerem para vocês, numa linguagem bastante descomplicada, um conteúdo específico que foi pesquisado, foi estudado por esses pesquisadores. Eu sou a Mônica Farias, sou jornalista do CRIF 3 e hoje a gente vai conversar com a doutora Luciana Chiavegato, pesquisadora e com vários títulos. Eu vou trazer alguns dos títulos e algumas das atribuições dela de hoje, mas são só alguns mesmo. Doutora Luciana é mestre e doutora pela disciplina de pneumologia da Unifesp, vice-coordenadora do Serviço de Fisioterapia do Hospital Universitário da Unifesp, que é o Hospital São Paulo, é diretora do Departamento de Fisioterapia da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, docente do programa de mestrado e de doutorado da Unicid e, como eu disse, entre muitos outros títulos e atribuições. Seja bem-vinda, doutora Luciana, ao nosso podcast. Boa tarde, muito obrigada, Mônica, prazer estar aqui, cumprimentar todo mundo, né, que para mim é um prazer poder participar do podcast com você e poder levar um pouco do conhecimento, um pouco do que a gente faz, né, para as pessoas que trabalham aí diretamente com os pacientes. E vamos falar sobre o artigo que você trouxe para a gente hoje. Qual que é o título do artigo e sobre o que ele trata? Conta ali para o pessoal. Eu escolhi um artigo que trabalha com pacientes transplantados renais. Porque os pacientes transplantados renais, eles também apresentam problemas relacionados à força muscular, tanto respiratória quanto motora. Tem problemas com a capacidade funcional, que pode estar aquém do que é considerado normal devido à doença renal. E, obviamente, isso tem um impacto muito importante na qualidade de vida desses pacientes. Então, esse trabalho foi um estudo longitudinal, que quer dizer o quê? Né? Um acompanhamento ao longo do tempo de pacientes que foram transplantados e acompanhados durante os primeiros 6 meses de pós-transplante, para a gente ver o impacto do transplante que geraria nessas variáveis que eu comentei com vocês, que é capacidade funcional, força muscular, qualidade de vida. Então, esse artigo começou com um paciente hospitalar, mas ele faz muito sentido para quem está nas clínicas e consultórios. Muito sentido. Então, vamos começar a conversar sobre ciência? Doutora Luciana, o que é que provocou esse interesse em estudar esse tema especificamente? Eu sou fisioterapeuta de formação cardiorrespiratória, vamos dizer assim, né? Mais ligada a pneumo do que a cardio. Fiz toda a minha formação na área da pneumo. Mas inserida no contexto hospitalar, no ambiente hospitalar. E em 1998, abriram uma unidade, não vou dizer que é do Hospital São Paulo, mas é conveniada, afiliada, eu não sei dizer aqui as relações aí, né? Mas é o Hospital do Rim, que ele está ligado ao Hospital São Paulo pela disciplina de nefrologia da Escola Paulista de Medicina. E eu e a fisioterapeuta Leni Cavalheiro, que muitos de vocês conhecem, fomos chamadas, nós éramos então do Hospital São Paulo, né, da Escola Paulista, para prestar assistência aos pacientes transplantados em situação de pré e pós-transplante, enfim, um contexto aí de doença renal no Hospital do Rim. E com isso nós fomos e era um ambiente riquíssimo de pesquisa, de ensino, de formação de pessoas, tanto que nós recebíamos para estágio alunos de graduação nessa ocasião. E com isso vieram várias oportunidades de desenvolver trabalhos relacionados aos pacientes transplantados. Já existia um ambiente de pesquisa nesse hospital ou ainda não? Foi a partir de vocês? O hospital foi a partir da gente. Que bacana. E hoje o hospital ele é um dos hospitais que mais transplanta no mundo, né? Nós temos, é o maior do Brasil, transplante renal.
E nós temos assim o campo muito interessante e aberto para que a gente continue desenvolvendo pesquisa lá. E esse estudo específico, qual era a dúvida que existia ou questionamento que existia que provocou vocês a fazerem esse estudo específico com transplantado renal? Porque assim, antes, no meu mestrado, por exemplo, eu sendo uma fisioterapeuta hospitalar, eu trabalhei muito com pré e pós-operatório, digamos assim, de modo geral. Só que, obviamente, cirurgias com incisão acima do umbigo, né, na parte superior do abdômen, tem mais complicações, tem mais alterações do nosso normal, digamos, de força, parte respiratória, enfim. E aí o transplantado renal, ou pós-transplante, já me chamou a atenção pensando no pré e pós-operatório, como uma cirurgia qualquer, não pensando apenas no transplante, né? Então, se a gente parar para pensar, isso nós já sabíamos, por exemplo, ele vai lá, faz o transplante, tem um primeiro momento onde tudo piora, porque você está operado, e depois o que você espera? Que melhore ao longo do tempo. Só que no caso, se você for fazer uma cirurgia e eu for fazer uma cirurgia, a gente quer o quê do pós-operatório? Que a gente recupere valores de antes de internar, de antes de operar, valores pré-operatórios. No caso do transplantado, surgiu o duplo interesse. A gente imaginava que ele melhoraria, ou seja, recuperaria valores pré-operatórios, mas além disso, a gente tinha uma outra pergunta. Será que o fato dele agora ser transplantado, ou seja, melhorar a função renal, melhorar algo que o fazia doente crônico, que era a doença renal, será que o transplante teria impacto ainda assim positivo, ou seja, ele teria valores ainda superiores ao que ele tinha de pré-operatório? E aí a gente teve interesse em ver como que se comportaria isso, não só para estudar o que o ato cirúrgico faz, isso a gente já sabia, mas o que o transplante faz. E a gente também tinha a dúvida, porque o paciente, quando transplanta, ele precisa ser submetido a altas doses de imunossupressores, porque ele tem o risco da rejeição ao órgão. Esses imunossupressores são muito necessários. É aquela coisa que a gente fala do veneno, né? O veneno mal necessário. Né? Que é para ele não rejeitar o órgão, então eu te dou um outro tipo de veneno que provoca outras complicações e outras alterações. E como nesse meio do veneno está o corticoide, e a gente sempre ouve falar, nossa, o corticoide usado em excesso vai piorar a função muscular, a força muscular, etc., nós pensamos, será que vai ter impacto negativo a alta carga de imunossupressor? Então, aí você tinha duas coisas. Você tinha o transplante, que a sua hipótese era, nossa, ótimo, vai melhorar, porque ele vai sair da condição de doente crônico. Sim. Ah, mas olha, ele tem uma carga de imunossupressão alta, corticoide alto. Será que isso aqui vai inibir a força muscular? Então, nós tínhamos essas dúvidas. E aí surgiu esse interesse do estudo longitudinal, que é o acompanhamento de pacientes ao longo do tempo. Foram quantos pacientes? Foram registrados 40 pacientes. Foram mais que 40 pacientes, mas o que acontece, vocês imaginem, né? Você pode falar, bom, é pouco. Aparentemente, sim, é pouco. Só que para você ter uma coisa bem organizada em termos de medidas, de avaliações, e elas são seriadas, né? Porque a gente avaliava no pré-operatório, depois de uma semana da alta, porque eles vão para uma visita médica no ambulatório após a alta, uma semana. Então, nós já avaliávamos uma semana, um mês, 3 meses e 6 meses. Isso é muito trabalhoso, né? Todos os estudos clínicos são muito trabalhosos. Mas ainda mais quando você tem assim, medidas in loco, né, seriadas. Não era uma avaliação por telefone ou algo que você pudesse estabelecer à distância. Você tinha que estar lá. O pesquisador tinha que estar sempre mobilizado. Tinha que estar sempre mobilizado. Vocês conseguiram manter os 40 pacientes até o fim? Porque conseguimos. Como é uma condição de transplantado, ele não abandona no meio do caminho. Sabe por que ele não abandona? Gente, é o seguinte.
quem trabalha com transplante, principalmente no Hospital do Rim, que eu falo de lá porque que é o meu métier, digamos assim, meu ambiente de trabalho. Eu imagino que se for no INCOR, para transplante cardíaco ou qualquer outro local que faça transplantes, é preciso ter uma avaliação fechada, né? Bem fechadinha do paciente, sabe? Um acompanhamento sério, porque existe toda a parte da medicação, educação do doente, do cuidador, porque senão ele vai perder o órgão e ele não quer perder o órgão, né? E muitas vezes as vindas, as visitas médicas, as consultas médicas, são condições em que ele assume no pré-transplante que ele vai fazer isso. Né? E você falou da dificuldade. Além da dificuldade da gente pegar o paciente, né, nesse meio do caminho, vocês imaginem o seguinte: todo hospital público tem um contingente de paciente que não é só da cidade de São Paulo. Falando de São Paulo, porque nós estamos falando daqui. Mas é gente de todos os estados que vocês podem imaginar. Hospital de referência, né? Porque ele vem transplantar. Então, ele mora em Fortaleza, ele mora no Norte, Nordeste, enfim, e vem transplantar em São Paulo. Porque a fila ela é única. Sim. Mas as oportunidades são maiores aqui, porque acaba tendo mais chamadas, mais órgãos, né? E para você encontrar as respostas para as perguntas que vocês, pesquisadores, tinham, que técnicas, que métodos que vocês utilizaram para fazer esse estudo longitudinal? Olha, os métodos são muito simples e muito conhecidos do profissional fisioterapeuta. E eu não digo tão acessíveis, porque alguns custam um pouquinho mais, mas assim, nada de laboratório, que você tem um ambiente altamente controlado, que só dê para fazer em laboratório. Não, são testes que a gente chama de campo. Né? Então, por exemplo, para avaliar a força respiratória, nós usamos o manovacômetro. Né? O manovacômetro é um equipamento, todo fisioterapeuta conhece desde a graduação, para mensurar a força ins e expiratória. Para mensurar a força de membros superiores, a gente utilizou a gente fala hand grip, que é força de preensão palmar, mas é um medidor, digamos assim, de força de preensão palmar. Esse aparelho é mais caro, né? Então, esse aparelho eu contei, eu pude usar o que tinha na Unicid, já, porque foi uma aluna nossa de mestrado. E uma coisa interessante, muitos trabalhos avaliam só o membro superior. Por quê? Porque nós temos dezenas de trabalhos anteriores que fizeram uma correlação entre a força da preensão palmar com a força que você poderia fazer uma suposição de como estaria a força dele geral. Só bastava você mensurar a força de preensão palmar. No nosso caso, a gente optou por fazer a mensuração da força de preensão, mas a gente também fez a mensuração do membro inferior com uma plataforma de força. O que é isso, né? Hoje, se a gente fosse medir a força de membro inferior como padrão ouro, digamos, só se a gente usasse um equipamento isocinético. Esses equipamentos que jogadores de futebol faz, que vocês veem, né, na TV e tal, mas ele é super caro, é de laboratório, enfim. Nós temos alguns dinamômetros, porque isso são dinamômetros para mensurar a força, que você consegue mensurar, você coloca na sua mão e fala para o sujeito fazer uma força contra a sua mão. Tem uma série de vieses aí, de dúvidas metodológicas, mas é o que é utilizado. Uhum. Né? Isso é um tipo. E a gente tem também uma célula de carga, que é um dinamômetro que você tem que fixar em algum lugar e ele faz a força contrária para fazer o registro. Né? No meu caso, eu contei assim com a imensa ajuda de um colega, que é o César Amorim. Ele é professor da Unicid também, mas ele é biomédico e ele trabalha com esses equipamentos. Né? Então, de atribuição de sinais. Então, facilitou muito a minha vida. Né? E, então, usei isso. E a qualidade de vida, a gente usou um questionário muito semelhante ao SF-36, só que voltado para pacientes renais crônicos. Foi assim que nós mensuramos. Você veja que é um trabalho
hercúleo quase de avaliar esses pacientes ao longo do 40, né? tempo. Tudo isso pra 40 pessoas Exatamente. durante 6 meses. É. Bom, eu vou considerar que a adesão dos pacientes pela própria condição foi favorável ao estudo. A tecnologia usada não foi uma tecnologia sofisticadíssima, como você mencionou, de dinamômetro, outras ferramentas que também não são alta tecnologia, de muita sofisticação e caríssimas, né? Mesmo tendo isso a seu favor, vocês tiveram algum problema, alguma intercorrência, ou tiveram sorte durante todo o processo? Não, sempre tem problema, né, gente? A gente pega os artigos, fala a verdade. Você pega na sua prática clínica e fala, nossa, que céu, não aconteceu nada, aqui só tem coisa bonita, né? Fala que não, é porque ninguém conta, né? É porque todo mundo acha o trabalho do pesquisador é muito fácil, né? É muito simples. Você só trabalha com Ele isso. lê e escreve, só isso. Não, a gente tem sim. Tanto é que os artigos, principalmente mais atualmente, tem sido que meio que obrigatório, né? Aquela coisa do bom tom, você escrever no artigo as limitações que você teve. Porque não tem quem não teve. E, aliás, você tem que contar aquilo, porque se alguém quiser reproduzir o que você fez, o artigo tem essa finalidade, né? Ele tem que proporcionar que outros grupos também o façam, né? Repitam aquilo que você fez, enfim. Então, olha só, os problemas. Avaliação dos pacientes. Quando os pacientes chegam, porque assim, você tem 2 formas de transplante do renal, né? Eu vou falar mais aqui do renal. Ele pode ser por doador vivo, que eu doar para você, seu irmão doar para você, enfim, algum doador relacionado, familiar ou amigo, que fazem os testes para ver a histocompatibilidade, né? E existe o doador falecido, que é o da lista. O que acontece? É óbvio que começa o primeiro problema aqui. Esse trabalho, ele foi feito com transplantes feitos a partir de doador vivo. Por quê? Como que a gente ia estar à disposição 24 horas? Apareceu um órgão, vai ter um transplante, você contacta a pessoa. Onde que você se insere nesse contexto? Né, em termos de fisioterapia. Né, a gente não está lá na equipe da captação de órgãos para poder fazer esses testes todos no doente antes dele transplantar às 3 da manhã. Inviável nesse caso. Então, nós optamos, primeira coisa, doador vivo. Né? Então, o que acontece? Eles chegavam à tarde para transplantar amanhã cedo. E esse chegar à tarde, ele chegava vindos de outras cidades, às vezes, mas não conseguia internar muitas vezes. Tinha que esperar a vaga, tem que esperar subir, subir o paciente. E, às vezes, isso demorava por contingência do próprio hospital e setor de limpeza, não teve alta esperada, enfim. Tinha dia que dava seu horário, você tinha que ir embora. A gente tinha trabalho, às vezes, à noite de plantão. Quantas vezes a gente foi avaliá-los ali na sala de espera até, antes mesmo de internar. Isso era um ponto. Segundo ponto, internou, subiu. Então, vocês imaginem, além de nós, tinha a enfermagem, anestesista, cirurgião, todo mundo para fazer a avaliação pré-transplante, porque ninguém interna como antes, 5 dias antes da cirurgia, para fazer todos os procedimentos. Uhum. Até os convênios hoje, vocês sabem, já barram isso. Mesmo cirurgia, se ela for eletiva ainda por cima, tem gente que interna no dia. Né? Então, isso dificulta muito o nosso trabalho. Mas era assim, a gente fazia lá o pré-transplante. Isso tudo era no hospital. Aí, no pós-transplante, já era ambulatorial, depois da alta. Né? Que também, você pegava a lista, tá? Você sabe que o seu João vai lá hoje. Só que ele chegou às 9, deu tempo, teve uma brecha na agenda do médico, ele foi atendido e foi embora. E como que vocês faziam para pegar depois? Olha, a gente dava o ônibus, dava o transporte, chorava, rezava, e eles iam no outro dia.
ou 2 dias depois. Então, a gente tem as mensurações nessas medidas que estão lá no artigo, elas são reais. 1 semana, 1 mês, 3, mas ela assim, é 1 mês mais ou menos 2 dias. Não mais ou menos 2 meses, tá? Mais ou menos 2 dias, 3 meses, mais ou menos. Por quê? Calhava de ser uma semana de feriado, que também os próprios médicos emendavam, então tem tudo isso, né? Ou ele não estava bom, não veio. Acontecia, gente, acontecia esse tipo de coisa. Então, tirando essa parte de avaliação, não teve mais nada. Nós fomos muito bem recebidos, tanto pela equipe médica, quanto pelos próprios pacientes e cuidadores, ao ponto de eu ficar... Eu ia nos ambulatórios, e como a gente já conhece os pacientes, né? Eles vinham, ligavam, contavam se estavam bem, se não estavam, o que podia... Às vezes, quando não estava bem, achava que eu resolveria o problema dele. Então, tem essas coisas, né? Mas, tirando isso de avaliação, foi tudo tranquilo. Bom, e depois desse período todo, a minha curiosidade também é saber, o estudo de acompanhamento são 6 meses, mas o estudo todo, desde o desenho do estudo até a redação do trabalho final, quanto tempo? Agora você me pegou, hein? Até porque eu tenho colegas e colegas. Como diz aí uma outra amiga, a Estela, professora Estela, lá da Unifesp Santos, ela fala que a gente é jurássica já na físio, né? E aí, eu tenho colegas muito mais competentes do que eu, no sentido assim, daquela coisa da produção do artigo, né? Eu sou lenta com isso. E aí o aluno vai, não sei onde, não volta, então eu mesma que tenho que às vezes que fazer, né? Enfim, quanto tempo durou? Eu acho que do delineamento do estudo para ele acontecer foi mais rápido, né? Mas vocês imaginem que a gente tem um período aí só de coleta são 6 meses, né? E que não são 6 meses fechadinhos, né? E a gente tem os pré-transplantes, as avaliações, enfim. Então, só isso aí foi praticamente, vamos pensar assim, uns 9, 10 meses, né? E pode colocar mais 1 ano para esse artigo sair. Né? Foi mais ou menos isso. Nossa, o trabalho da produção científica não é simples. Não é sentar e escrever. Não Tem muito trabalho. Não é, porque a gente precisa estar com inspiração, né? E o fato no meu caso, de ter outras atividades que não são exatamente ou exclusivamente voltadas para a pesquisa. E eu não estou me justificando, não, gente, porque, assim, foi uma contingência da minha vida, né? Eu tenho colegas que estão na atividade acadêmica, de corpo e alma. A gente fez um caminho um pouco inverso, né? Hoje o fisioterapeuta ele consegue vislumbrar a carreira acadêmica logo no início da carreira. Naquele tempo, que bastante tempo atrás, a gente não tinha isso, né? A gente tinha assistência. A pesquisa era a curiosidade científica nossa. E a evidência era soy yo, né? A evidência soy yo. Então, assim, depois que começamos a ver a importância de fazer alguma coisa organizada, bem delineada, com os métodos de pesquisa. Então, posso dizer que eu peguei o começo disso tudo. Que bom. Né? Então, eu acho que eu não tenho o sangue nos olhos para aquela coisa do escrever, da produção, que eu preciso até ter um pouco mais, mas eu tenho a coisa da clínica que misturei com a pesquisa, né? Então, eu confesso que isso dá bastante trabalho. Produção científica é muito trabalhoso. Porque, além da sua produção, de você sentar e produzir algo bem feito, honesto, transparente, porque vocês sabem que, hoje em dia, tem muito problema, né, com isso. Né? Se fosse produção de dados. Hoje, agora, a gente, então, quem sabe, eu brinquei até com o senhor, falei, quem sabe agora o ChatGPT me ajuda a escrever os meus artigos atrasados, né? E então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita dedicação, muita capricho mesmo, sabe? Né? Isso toma tempo,
Aí você acha que ele tá lindo, maravilhoso, manda para a revista e vem um rejeitado. Nossa Senhora. Porque você imagina, o sarrafo tá apertado, né? Você tem poucas revistas para muita gente enviando, né? A gente sim tem um certo... aquela coisa do tupiniquim, né? Então as pessoas já olham brasileiro, às vezes acham que o seu inglês está ruim, escreve a mesma coisa, não nem leu, né? Então a gente tem tudo isso. E além das revistas, que muitas deixaram de ser, ou passaram a ser pagas, né? Em dólar para você. Então o que você faz? Você senta e chora, né? Nossa, complicado. Difícil. Complicado. Agora, uma curiosidade que eu tenho. Esse artigo que você trouxe para a gente foi publicado em 2020. Para a sua área, 2020 é um artigo recente ou é um artigo velho já? Não, ele não é nem recente nem velho. Porque a área evolui tão rápido, né? Não, ele não é nem recente nem velho, ele tá atual, digamos assim. Ele é referência para o momento. Ele é referência, são coisas que a gente pode fazer hoje, né? São informações interessantes a respeito da área, no caso do transplante também, das variáveis que eu citei de força e tal. O que eu acho que evolui mais rapidamente são as informações que dependem mais da tecnologia, né, ou que acabam sendo mais fáceis de você adquirir, digamos, né? Mas neste caso, olha que coisa interessante, né? Quanto mais passa o tempo, você vai ver trabalhos que são menos complexos. Eu não quero ser leviana aqui de dizer que isso está generalizar isso, tá? Até porque isso foi um trabalho de mestrado e ele é bem complexo em termos de tempo, né? O doutorado tem mais tempo, mas você vê pessoas menos dedicadas, eu diria. Não por culpa da pessoa até, é porque a gente tem menos bolsas, você tem menos dinheiro destinado à pesquisa, as pessoas estão tendo que trabalhar mais, então elas têm menos tempo disponível. Então eu acho que no fator recursos humanos, hoje você tem mais complicação para isso. Tanto que, se você pensar, tipo, há 2 anos atrás, 3, 5 anos atrás, você tinha muita gente procurando a pós-graduação. Hoje você tem menos. Porque a gente vê nosso suor tão pouco valorizado, às vezes, né? Que essa pessoa já pensa 2 vezes. Então, eu sinto isso no quesito que é atual ou não. Eu acho que talvez hoje você reproduzir um trabalho que tenha esse esforço, essa complexidade, talvez você não consiga. A depender do aluno e da disponibilidade dele. Porque exige muita dedicação, né? Exato. E o que a gente não falou ainda foi sobre os resultados desse trabalho. Vamos falar sobre os resultados? Sim, vamos lá. Então, eu fiquei muito feliz com os resultados, porque, assim, como eu disse a vocês no início, a gente esperava que ele recuperasse ao longo do tempo os valores de pré-operatório, mas a gente queria mais, né? Porque eu falei, bom, então o transplante ele teria que ser como se fosse um remédio, né? Uma coisa, uma terapêutica, uma estratégia terapêutica aí, substitutiva, que a gente chama assim, por conta do rim, e que ele melhorasse ainda mais. E foi o que aconteceu mesmo, né? Então, foi muito interessante. A gente teve melhora de todas as variáveis avaliadas. Todas. Tá? A única que não melhorou nem piorou foi a capacidade funcional, que a gente optou, na ocasião, por usar um teste, que é o Time Up and Go, que é o TUG, que talvez não tenha sido uma escolha bem feita naquela ocasião, porque ele não mostrou tanta alteração. Ou seja, ele não estava tão limitado para aparecer no teste, para o teste detectar, né? Mas o resto, força muscular respiratória, força de preensão palmar, força de membros inferiores, tudo melhorou. Melhorou bastante, tudo em torno de 30% a 40%, né? A qualidade de vida,
esse questionário, que é o CADECOL, que é o SF36, voltado para pacientes renais, ele tem 11 domínios, todos melhoraram muito, tá? Mas o que chamou a atenção, a parte de atividade física, digamos, ou o não sedentarismo aí dos pacientes, isso ainda aumentou, mas ainda aquém. Se você pensar que esse questionário, digamos, tem um total aí de 100 pontos, todos os domínios chegaram em torno de 80, 90 pontos. Quais são esses domínios, só para você ter uma ideia? Aspecto cognitivo, relação social, bem-estar, sono, vários quesitos. O único que ficou em torno dos 50 a 55 pontos foi a atividade física. Ou foi o fato dele estar mais ativo fisicamente, não a atividade em si, né? Isso chama atenção. Isso que eu queria passar para vocês é o seguinte: hoje os doentes crônicos aumentaram muito. Então, vocês que estão em clínicas outras, mesmo uma clínica ortopédica, neurológica, o que for, uma clínica de fisioterapia, vocês recebem pacientes que procuram vocês por uma doença tal ou um acometimento X, e ele pode ser, de base, um doente renal crônico, transplantado ou não, né? Então, é interessante vocês saberem quão acometidos estão essas variáveis desses pacientes, né? Então, sabendo que ele não recupera, que mesmo ele melhorando, ele ainda assim não recuperou o valor esperado de uma pessoa normal, isso abre brecha para que a gente possa trabalhar mais com esses pacientes, né? Que era justamente a pergunta que eu ia te fazer. Como é que esse artigo que vocês produziram pode ser importante para quem está na clínica? Saber dessa questão, desse resultado é importante, né? Muito importante, porque você saber que você pode melhorar o paciente como um todo, além daquela queixa que ele te procura, você saber que você pode trazer para ele melhora funcional, melhora de força, que vai ter impacto na qualidade de vida, é muito bom. Né? Deixar esse paciente menos sedentário possível é maravilhoso. Então, isso está no nosso leque de opções aí dentro da fisioterapia, né? E a partir dos resultados, o que você acha que ainda merece ser estudado? De repente, um novo estudo do seu grupo? Sim, a gente teve um estudo interessantíssimo e já mandamos aí, estamos aguardando resultados já da foi publicação. Feito o estudo? Já, resultado legal. Já. Por quê? A gente conseguiu, inclusive, fazer com pacientes transplantados por doadores falecidos. Foi uma dedicação. Então, isso deixa uma próxima, né, Mônica? Porque, olha, é outro podcast. É lindo esse trabalho. Já está convidada. Ah, obrigada. É lindo esse trabalho, porque a gente foi estudar a síndrome da fragilidade. E vai, né, quem sabe numa próxima oportunidade vai ser bem interessante falar, porque a síndrome da fragilidade, ela não é definida por uma coisa só. Ser frágil é não ter força. Não. Existem algumas variáveis que compõem essa síndrome. E ela surgiu, né, o conceito surgiu no idoso. Então, a primeira grande coisa que você pode falar, mas em tese, o paciente transplantado não é idoso. Normalmente ele não é idoso, mas ele se comporta como tal. Ele já era frágil por conta da doença crônica. Então, foi um trabalho lindo que já surgiu em relação a isso aí, para poder ver quão frágil ele é e se o transplante tiraria esse paciente da condição de fragilidade, que é legal. Outra coisa que foi muito bacana também, os pacientes transplantados aí já há mais tempo, né, mais tardios, às vezes ele pode internar por uma infecção ou outra, algum problema. E calhou de eu ter 2 alunas na ocasião que eram professoras de Pilates. E nós desenhamos um estudo para fazer Pilates com o paciente internado, que foi muito legal também. Então, assim, tem uma série de estudos, avaliação do equilíbrio
nos pacientes. Também nós fizemos. E aí a gente até partiu para estudar um pouquinho aqueles que fazem hemodiálise, que o coitado está ali 3 vezes por semana, 4 horas ele tem que ficar para fazer a hemodiálise. Porque não foi transplantado, ou não teve um órgão, ou já foi, perdeu e voltou a ficar doente crônico. Então você vê que é uma área diferente, né? Mas que tem tudo a ver com a gente. Por quê? Tem perda de força, tem perda de equilíbrio, tem o sedentarismo, né? Então, ele sai um pouco do mundo hospitalar, do mundo DPOC, do mundo só respiratório ou cardiorrespiratório, para a gente ir para a doença crônica, não transmissível, mas que tem todos os acometimentos que estão no cabedal aí da fisioterapia, né? No grande área. Você quer dizer, então, um estudo que era específico e gerou tantos filhotes como pesquisa, né? Novas pesquisas, sim, né? Então, sim. É um assunto realmente que não se restringe ao respiratório, né? Não se restringe. E, assim, o mais bacana seria se esses pacientes pudessem fazer reabilitação, por exemplo, como faz o pneumopata, o cardiopata, né? É que a gente precisa, tudo isso precisa de gente, precisa de dinheiro para você montar, precisa de espaço. Porque às vezes você tem gente, você tem dinheiro, mas você não tem a infraestrutura do local. Então, hoje, para nós, eu acho uma pena, assim, em termos de Brasil, nós temos colegas brilhantes do ponto de vista científico e também assistencial, né? Que dão um duro danado aí para poder mostrar para a comunidade quão importante são as pesquisas, são os atendimentos, são as estratégias de atendimento, né? E a gente devia ter um olhar mais de política pública mesmo para essas coisas, né? Porque a gente teria que ter, na minha opinião, obrigação de devolver para a sociedade aquilo que a gente aprende na ciência, na assistência, né? E que a sociedade, que o poder público pudesse pegar aquilo que tem de bom e aplicar. Aí ia ser maravilhoso, né? Então, a gente encerra aqui mais uma edição do Momento Ciência, do CREFITO 3. Agradeço muito a professora, a doutora Luciana Chiavegato. Muito obrigada, professora, por ter compartilhado os resultados e a vivência dessa pesquisa com o público. Eu que agradeço, Mônica, e agradeço vocês que estão ouvindo. Para mim foi um prazer estar aqui. Estou estreando nesse modelo. Vai voltar. Né? E eu adoro falar sobre não só o que eu fiz, mas assim, o que meus colegas fazem, o que a gente pode fazer, né, para os pacientes melhorarem, para a formação dos alunos. Então eu sinto que eu ainda tenho esse brilho nos olhos pelas atividades que a gente faz, né? Então, estou à disposição para uma próxima e muito obrigada. Sorte a nossa que você ainda tem esse brilho nos olhos e esse ânimo. Sorte a nossa, porque a gente pode te chamar e te explorar várias vezes. Obrigada. E eu agradeço muito a você que acompanhou o Momento Ciência do CREFITO 3. Até a próxima!